irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 115. Salmo de número 115. Esse pastor de vocês já gosta disso, né? Nós vamos ler todo o Salmo, mas nós vamos nos deter hoje à noite na exposição dos 3 primeiros versículos, tá bom? Vamos ler todo o Salmo, mas vamos nos concentrar hoje na exposição dos 3 primeiros versículos. Salmo 115, Salmo de Halel ou Salmo de Aleluia. Verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Toma este teu servo em tuas mãos, para ser boca tua, para proclamar a tua verdade, para fazer chegar ao coração dos teus filhos nesta noite, através do teu Santo Espírito, toda a tua verdade, a tua revelação, a tua palavra, Senhor. Nos livra do mal, nos transforma, em nome de Jesus. Amém e amém. O Salmo de número 115 é um salmo bastante intrigante, meus irmãos. Primeiro, por causa de muitas das antigas traduções deste salmo, e até mesmo dentre alguns dos manuscritos escritos em hebraicos que o enfaixavam juntamente com o Salmo 114. Talvez você esteja se perguntando já no início dessa exposição, por que então essas pessoas faziam isso? Isso se deve ao fato de que ambos os salmos fazem parte de uma estrutura que ficou conhecida ao longo da história como os Salmos de Halel ou Salmos de Aleluia, que tem início no Salmo de número 111 e se estende até o Salmo de número 117. Se você observar, você vai perceber que nestes salmos há uma estrutura que foi
cuidadosamente desenhada, para que assim estivesse ali. Você vai perceber que o Salmo 111 e o Salmo 112, eles são abertos com a palavra aleluia. Já o Salmo 113 traz aleluia não apenas na abertura, mas também na conclusão, ao final. Ou seja, a primeira palavra com que se inicia o Salmo 113 e a última palavra são a mesma, aleluia. No entanto, quando nós chegamos ao Salmo de número 114, nós não encontramos a palavra aleluia. Daí a ideia de juntar ele com o Salmo 115, porque nós só vamos encontrar a palavra aleluia novamente sendo dita pelo salmista ao final do Salmo de número 115. O problema, meus irmãos, em juntar esses dois salmos é porque eles falam de coisas diferentes, não coisas antagônicas. Há um elo que os une, mas um elo temático, um assunto que nós vamos ver nessa noite. Mas há determinadas diferenças, há determinadas expectativas e propósitos em cada um deles, que faz com que eles não estejam juntos, mas corretamente separados. Prosseguindo então ao Salmo 116, nós temos tanto ele quanto o Salmo 117, onde a palavra aleluia, tanto o 115 quanto o 116, a palavra aleluia vai aparecer sempre como sendo a última palavra de cada um deles. Mas o Salmo de número 117, e que portanto conclui essa estrutura dos salmos de aleluia, ela traz essa palavra aleluia tanto na abertura quanto na conclusão, formando assim uma estrutura que é bastante intrigante para nós. Uma sequência que nós poderíamos descrever da seguinte forma: nós temos aqui os Salmos 111, 112, 113, 114, 115, 116 e 117. Nós temos aleluia no início, aleluia no início, aleluia no início e no final. Não temos aleluia. Temos aleluia no final, aleluia no final, aleluia no início e no final. É uma estrutura desenhada de modo perfeito, irmãos. De modo maravilhoso. E cabe ainda nos lembrarmos que o Salmo de número 114 é justamente aquele salmo que descreve a libertação do povo do cativeiro babilônico. E mais ainda, que a palavra aleluia é utilizada pela primeira vez no contexto de libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico. E como isso tudo é intrigante, irmãos. Como isso tudo se torna belo, principalmente se atentarmos para um outro fator que levou o escriba a organizar o saltério de tal modo sublime, de tal modo sábio, de maneira que estamos aqui lidando com salmos que falam de libertação, que falam de salvação, que falam de redenção, que falam de paz, que falam de contentamento, que enaltecem a pessoa e o caráter do Deus de Israel, o Deus que zela por seu povo e os liberta em contraste aos ídolos inúteis das nações gentias espalhadas pelo mundo. E sendo assim, o Salmo 115 vai lidar também com esses conceitos, porém de um modo mais específico. Ele vai lidar especificamente com um conceito de libertação. E não podemos prosseguir sem automaticamente nos lembrarmos que esses salmos
de aleluia, termo cunhado exatamente após a libertação do cativeiro babilônico, eram cantados antes e depois da Páscoa judaica. Sabe o que isso implica? De dizer que esses salmos foram cantados pelo Senhor Jesus na noite em que ele foi traído e ceiou com seus discípulos pela última vez antes de ser entregue nas mãos dos homens para ser morto na cruz. Muitos estudiosos vão defender, não todos, mas a maioria vão defender que os 3 primeiros salmos dessa estrutura dos salmos de Hallel ou de Aleluia eram cantados antes da ceia. E os 4 últimos depois da ceia. E é interessante porque quando nós lemos os relatos nos evangelhos de quando Jesus se reuniu com os seus discípulos, é exatamente assim que ele procede. Ele canta um salmo e quando termina de cantar, ele abençoa o pão, o parte e divide. A pergunta que fica então para nós, irmãos, é: por que isso é importante? Por que essas coisas que nós falamos aqui na introdução são tão importantes? Por que devem ser mencionadas aqui, antes mesmo de expormos os primeiros versículos? Ora, a resposta é muito simples. É porque no Salmo 115, o salmista canta a libertação de Israel do cativeiro, bem como de que forma e por qual razão eles foram levados cativos. Ou seja, tantas e quantas vezes nós já paramos para pensar nisso. Por que o salmista canta por libertação? Porque o Senhor, nas suas escrituras, separou tantas histórias mostrando o seu povo se corrompendo, ele perdoando, redimindo, libertando e os levando para viver na terra que havia prometido. Por que será que Jesus escolheu exatamente aquela noite para partir o pão com seus discípulos e ali estabelecer o sacramento da ceia do Senhor? Vocês já pararam para se perguntar? De manhã nós tratamos acerca de qual pecado, irmãos? Da soberba. E nós vimos que a soberba abre um precedente para outros pecados. Por que que Israel foi levado cativo? Por causa da soberba, que os conduziu à idolatria. E fez com que eles se curvassem a outros deuses, falsos deuses. Abram suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 26. Em diante. Eu sei que o texto é longo, mas é necessário que nós o leiamos para que você entenda a raiz dos males que conduziram Israel ao cativeiro. Você precisa entender isso para poder compreender o que o salmista quis dizer nesses 3 primeiros versículos. 2 Reis, capítulo 18, versículo 26, o Senhor diz: Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá a Rabsaque: Rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico, ou aqui seria em hebraico.
aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Entendam isso. A Assíria fez um cerco a Jerusalém e Rabsaque é o mensageiro de Senaqueribe, o rei assírio. E ele traz uma mensagem. E o povo de Israel, nos muros, estava a ouvir o que o mensageiro daquele grande, vasto e terrível exército tinha a dizer, porque a cidade estava sitiada. Entendam o contexto. Então, os líderes de Israel pedem para que o mensageiro fale em aramaico, porque o povo não entenderia o que eles conversariam, e assim não entrariam em desespero. Porém, o que o mensageiro responde? Veja aí, ele diz, versículo 27, mas Rabsaque lhes respondeu, mandou-me acaso o meu Senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu Senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o vosso próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria, fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo, e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondereis. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra claramente que foram feitas ameaças e promessas do rei da Síria contra Ezequias e o povo de Israel, conclamando-os a rejeitar o Senhor Deus de Israel em favor do rei da Síria. Eu não sei se você percebeu, mas até a linguagem do rei é irônica e sarcástica, como se ele fosse o próprio Deus. Ele se coloca em pé de igualdade ao próprio Deus de Israel, o único Deus vivo e verdadeiro, a falar para o povo e a fazer promessas que vão lembrar exatamente as promessas de Deus para o seu povo.
Literalmente, meus irmãos, é Satanás falando ao povo. É um falso Deus, tentando usurpar o lugar do Deus de Israel. Você sabe o que acontece na sequência do texto e, portanto, da história? Que decisão tomou Ezequias e o povo? Bem, Deus vai dizer para o seu povo confiar nele. Deus vai reiterar por meio de seu profeta Isaías um princípio. E eu quero que você anote aí na sua Bíblia, no seu bloco de anotações, guarde em sua mente, porque o princípio que o Senhor os ensina é esse. Ouve, Israel, se vocês temerem ao meu nome e confiarem em mim, eu os livrarei. Mas se não temerem ao meu nome e vierem a seguir outros deuses, prostrando-se à vontade deles, vocês serão destruídos. A história da redenção nos testemunha sobre esse princípio, irmãos. E o Salmo 115, que passamos a expor nessa noite, nos remete a uma parte desse princípio. Nos remete à grande verdade de que o Senhor é o escudo daqueles que nele confiam. Este é o princípio que o salmista ressalta aqui no 115. Exatamente porque, de modo cabal e triste, não foi ao Senhor que o rei e o povo temeram. Se você ler os capítulos subsequentes do segundo livro dos reis, você verá que eles ou escutam o que Deus tem a dizer, mas posteriormente voltam atrás, procuram o rei da Assíria, estabelecem negócios, firmam aliança com os reis da terra e por isso são destruídos, porque não temeram ao nome do Senhor. Não é à toa, irmãos, que o salmista vai utilizar dessas expressões por repetidas vezes neste salmo. Confia e teme no Senhor, ao Senhor. É porque o Salmo 115 nos mostra claramente que aqueles que temem ao Senhor, que confiam nele, são protegidos por Deus, são guardados por Ele. E veja então agora como ele introduz essa verdade. Observe aí o versículo de número 1, onde o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Nessa primeira parte do Salmo, o autor começa falando de quem a glória pertence. Ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Observem que essa é a primeira grande declaração do salmista nesse contexto. Israel está sendo tirado do cativeiro, trazido de volta à terra prometida. Lembrem-se ainda que os cânticos de romagem, que são os cânticos que seguem a esse bloco chamado de Aleluia, descrevem exatamente o retorno de Israel ao santuário em Jerusalém para adorar a Deus. Logo, esses salmos que precedem esses outros são a declaração da libertação deles. O que o Salmo 114 mostra o poder de Deus em arrancá-los, e agora ele vai revelar como eles precisam confiar em Deus e não dos ídolos, porque eles já confiaram outrora nos ídolos, eles já confiaram outrora nos homens, e a confiança que eles colocaram em seres humanos pecadores, em falsos deuses, os levou à destruição e ao cativeiro. Eles foram destruídos. Por isso é que a primeira verdade que o salmista diz é: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória.
porque essa é a essência da vida, irmãos. Não é à toa que nossos pais puritanos a destacaram na primeira pergunta dos nossos catecismos. Primeira pergunta do breve catecismo: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ah, meus irmãos, o fim, o objetivo, o foco de nossas vidas é a glória de Deus. Não a nós, mas a Deus seja a glória. É esse o propósito da minha vida, é esse o propósito das vossas vidas, da vida dos seus filhos, dos seus netos e de toda a sua descendência. Com esse propósito em mente, o salmista então descreve com uma beleza ímpar, irmãos, a realidade disso. Ele diz, veja aí: por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, ou melhor, por causa da tua misericórdia e da tua fidelidade. Note aí que a palavra hebraica aqui para fidelidade pode ser traduzida como justiça, então seria por causa da tua misericórdia e da tua justiça. Da tua justiça. Por que é mesmo que nós estamos tratando desse salmo? Porque ele fala de libertação. O que é que tem a ver esse salmo com os salmos de aleluia e a ceia do Senhor? Porque na ceia do Senhor nós somos lembrados de quê, irmãos? Libertação. Eis o meu corpo quebrado por vós. Tudo que nós temos e fazemos de bom nessa vida é fruto do poder da graça de Deus, meus irmãos. É como disse Matthew Henry: tudo que possuímos nessa vida de bom é fruto da misericórdia de Deus para conosco. Você sabe a razão disso? Você sabe por que Deus quis que fosse assim? Que tudo o que fazemos, somos, pensamos, temos, desejamos de bom e lícito, seja fruto de sua graça, de sua misericórdia, de sua fidelidade e não de algo intrinsecamente nosso. Sabe por que Deus quis assim? Para que o propósito das nossas vidas fosse manifesto. Para que Ele, e a Ele somente, fosse dada glória, porque só Ele é digno. Por isso o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Vejam o que Israel estava provando, o que Israel estava vivendo, meus irmãos. Observe que não era fruto da fidelidade deles, porque a fidelidade deles, ou melhor, nada mais era do que infidelidade, foi exatamente aquilo que os levou para o cativeiro e os fez passar por grandes e terríveis tribulações. Logo, o que eles estão recebendo agora, a restauração, a mudança, o retorno para Jerusalém, é fruto da misericórdia, é fruto da fidelidade de Deus ao seu pacto, da justiça e da fidelidade do Deus que fez uma aliança com seu povo e que não volta atrás. E essa é a segurança que eles têm, essa é a segurança que eu e vocês temos. Por isso, na sequência, ele vai dizer: por que diriam as nações, veja aí o versículo 2, onde está o Deus deles? Essa é uma pergunta importante, irmãos.
Porque quando os judeus são levados cativos para a Babilônia e Israel é levado para a Síria cativa, o nome do Senhor vira motivo de zombaria. De zombaria. Você já parou para pensar nisso? Que a sua infidelidade faz com que o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios? Que a sua soberba, o seu orgulho, a sua idolatria faz com que o seu desespero, faz com que as pessoas olhem para vocês, os ímpios olhem para vocês e digam assim: quem é o Deus desse? Porém, apesar de tudo isso, o Senhor não deixa que seu nome vire chacota entre as nações. Apesar de nossa infidelidade, o Senhor zela pelo seu nome. Como profetizou Ezequiel. Vocês lembram desse texto? Abram aí Ezequiel 39. Ezequiel 39. Versículos 25 a 29. Ezequiel 39, versículos 25 a 29. Veja aí o que diz o profeta Ezequiel. Deus diz por meio do seu profeta: veja aí, Ezequiel 39, 25 a 29. Agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante, quando eu tornar a trazê-los de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Deus promete trazê-los de volta por amor ao seu nome. Porque a infidelidade deles fez com que o nome de Deus fosse blasfemado. Mas Deus diz: por amor do meu nome, eu os trarei de volta. Israel fez do nome do Senhor uma vergonha entre as nações. Você já parou para pensar nisso? Os assírios olhavam para eles, os babilônios olhavam para eles e diziam assim: ué, não é aquele povo que o Deus dele operou tantas coisas no Egito, do qual as canções dizem? Não são eles que foram libertos do Egito e foram conduzidos para uma terra que mana leite e mel? Agora a cidade foi destruída, foram trazidos como cativos para a nossa terra. E esse Deus deles, cadê o Deus deles? Onde está o Deus deles? Era isso, irmãos, que era dito. Eram essas perguntas, meus irmãos, que eram feitas a eles, e era assim que o nome de Deus era difamado entre os gentios, enquanto eles estavam no cativeiro. E quando nós olhamos para isso, é interessantíssimo, e nós vemos aqui a beleza de Deus, porque Davi,
Davi enxergou isso, Davi profetizou acerca disso. Vocês sabiam disso? Abram a Bíblia aí no Salmo 42. Salmo 42, vejam o que Davi vai dizer. Davi profetiza acerca disso, veja os versículos 3 e 4. Salmo 42, versículos 3 e 4. Davi diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Davi prossegue e diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Davi profetiza sobre esse momento, irmãos. Olha o que ele diz no versículo 4. Como sentia saudades de Jerusalém, do templo que nem havia sido construído. Ele está olhando para o futuro. As palavras dele são palavras de quem está longe, meus irmãos, em outra pátria. São palavras de um exilado. E é por isso então que ele chora, irmãos. Ele chora quando lhe perguntam: onde está o teu Deus? Por isso entenda hoje, de uma vez por todas, que o maior sinal de juízo de Deus sobre a sua vida não é você perder o emprego, não é você estar com os armários vazios, mas ser privado da adoração, ser privado da presença do Altíssimo, do ajuntamento solene, do louvor ao seu nome, de adentrar nos seus átrios. Esse, meus queridos, é o sinal mais terrível do juízo de Deus que um crente pode carregar. É fazer com que os outros nos indaguem: onde está o nosso Deus? Porque estar na presença de Deus, adorar o Senhor no culto, juntar-se com os demais irmãos em adoração, é um momento que não há nada que se compare. A alegria e o prazer desse momento é indizível, mas somente por parte daqueles que amam a Deus. De modo que ser privado disso é terrível. Quem não ama tanto faz, irmãos. Quem não ama tanto faz. Você lembra quando você era adolescente? Jovem, apaixonado por sua esposa, hoje esposa, mas na época sua namorada. Apaixonado pelo seu marido hoje, mas na época seu namorado. Em que o seu corpo ansiava por estar junto a ele. Seu coração palpitava. Dava frio na barriga. Você consegue imaginar o seu pai e sua mãe dizendo assim: você não vai mais ver ele. Como você se sentiria? Bateria um desespero, né? Quem ama o Senhor não sente a mesma coisa. Sente algo muito pior. Porque é como se arrancasse a razão da sua existência. Você sabe o que é isso? Arrancarem o propósito da sua vida. A presença de Deus no culto, meus irmãos, é uma bênção inigualável para os crentes. É uma marca.
da bênção de Deus sobre a vida do seu povo. Por isso eu pergunto para você essa noite: onde está o seu Deus? Está nos jogos de futebol? Está no conforto da sua casa? Talvez esteja passando na sua televisão, na série que você mais gosta. Talvez esteja num restaurante, numa pizzaria. Talvez esteja com a sua família, com seus familiares. Talvez esteja no fundo da sua rede. Talvez esteja na sua parede, no seu espelho, como um ídolo, um falso Deus, o Deus da preguiça, da comodidade e do desprezo. Onde está o seu Deus? Bem, o salmista responde: no céu, veja aí o versículo 3, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Nosso Deus, irmãos, está no céu. Sabe o que isso significa? Uma distinção. Porque Ele não está entre os homens. Ele não está entre as coisas desse mundo. Na verdade, Ele está acima de tudo isso. Você já parou para pensar como essas palavras são semelhantes a outras palavras que outro alguém proferiu séculos depois? Como é mesmo a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos? Como ele começa a oração? Dizendo o quê? Pai nosso que estais aonde? De onde Jesus tirou isso, né? Já que o Antigo Testamento não serve mais para nada. Jesus, ao ensinar seus discípulos, nos mostra a mesma realidade que o salmista está falando séculos antes. Ele está confirmando. Até porque ele veio para isso. Ele veio para cumprir aquilo que foi dito. Então ele está confirmando: o nosso Deus está no céu. Mas ele diz só isso? Não. Jesus diz mais, não diz? Ele diz o quê? Santificado seja o teu nome. Santificado aqui é a ideia de contínuo. Não é algo no passado, não é algo futuro, é algo no presente e sempre. E é interessante a declaração do salmista, porque ela traz duas verdades. Primeiro, que quando ele diz que o nosso Deus, que no céu está o nosso Deus, o salmista quer demonstrar com isso que o nosso Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele governa todas as coisas. Ele está acima de todas elas. Tudo que acontece abaixo dele acontece segundo a sua permissão e o seu controle. Em segundo lugar, o salmista com isso quer dizer que
nosso Deus é totalmente outro, porque Ele é santíssimo, Ele é perfeito, poderoso, majestoso. E mais, aponta também para o lugar onde Ele habita e juntamente com Ele todos nós habitaremos. O nosso Deus está nos céus. E é por isso que o Salmo termina com o salmista dizendo que nós o louvamos para sempre. E para sempre a terra vai ser restaurada. E esse é o nosso desejo. Esse é o nosso anseio. Habitar com o Senhor eternamente. Libertos da escravidão do pecado. Livres das algemas das trevas. E só há um meio disso acontecer, irmãos. Só há uma forma de alcançarmos tal feito. É crermos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem Ele, qualquer tentativa de nossa parte é vã e ineficaz. Mas com Ele podemos ter a certeza de que adentraremos aos portais eternos e viveremos na sua glória. Por isso, lembrem-se hoje das palavras do salmista. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória. Vamos orar? Senhor Deus bendito e santo, te agradecemos por Tua palavra nesta noite, Senhor. Te agradecemos por falar aos nossos corações acerca da Tua glória, acerca do Teu poder, Senhor, e acerca da Tua fidelidade para com o Teu povo, o amor que Tu tens e o zelo que Tu tens do Teu nome, que, apesar de todos os nossos pecados, Tu és sempre excelso, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer quem somos e a sabermos que o propósito de nossas vidas repousa nesta verdade, Senhor, a glória do Teu nome. Que sejamos achados em Ti, fiéis a Ti, Senhor, mediante aquilo que Tu nos concede, para que assim venhamos a proceder. A fé, a esperança e o amor. Em nome de Cristo, te oramos e te agradecemos. Amém. Amém.